Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um podcast Cacói com Agências, Comunicação e Marketing. E no episódio de hoje nós vamos discutir anúncios online. Quero aproveitar para dois avisos. O primeiro, pedir desculpas a você, qualquer interrupção, já que estamos em home office, nessa quarentena aí do coronga, né? O Covid-19, o coronavírus. Mas também agradecer ao Bob e ao Perboni que aceitarem o nosso convite para a gente discutir anúncios online. Se você que estiver vendo a nossa live quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode comentar aí, a gente vai responder ela. Se você estiver ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, pode também mandar o seu comentário ou mandar o seu e-mail para contato@cacoi.com.br, contato@cacoi.com.br. Hoje nós vamos discutir os anúncios online em todas as suas premissas. Facebook, LinkedIn e o principal, a vedete deles todos, o Google. Primeiro, cumprimentando meus colegas. Olá, Bob, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Ednei, obrigado pelo convite. Obrigado, vamos bater um papo legal aí. Olá, Perboni, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Ednei, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo às mil maravilhas, apesar dessa quarentena um tanto quanto sinistra, né? Alguma coisa assim. Ô, Bob, todo mundo pode anunciar nos meios online? Como que você faz o levantamento na hora da venda? Como é que funciona? Explica um pouco para a gente sobre isso. Bom, quase todo mundo pode anunciar. Existem algumas restrições que algumas ferramentas utilizam. Como você mencionou ali a vedete, né, o Google AdWords, o velho Google AdWords, o novo Google Ads, ele tem algumas restrições mesmo aos produtos que são legais. Por exemplo, fogos de artifício você não pode anunciar no Google Ads, por mais que você consiga comprar na lojinha de fogos da esquina. Também tem algumas restrições em relação a armas brancas e tabaco também não pode ser anunciado. E também tem algumas restrições, salvo engano, o Perboni acho que pode nos ajudar nessa parte, na questão de beleza, saúde, tem umas restrições assim, não tem, Perboni, que o Google acaba reprovando anúncios? Tem também. Em todas as mídias de anúncio digital, anúncio pago, a gente hoje tem uma restrição referente a produtos de beleza, a bebidas alcoólicas, produtos para maiores. Existiu uma discussão muito forte em volta da produção de um padrão de beleza, por exemplo, irreal. Então, produtos que vendem, cosméticos que vendem uma promessa muito milagrosa e afins, são hoje proibidos por essas plataformas, justamente para não dar continuidade a esse padrão irreal de beleza. Ô, Peroni, aproveita que você está com a palavra aí. Conta pra gente quando e como é que você decide por uma estratégia ou por outra estratégia para determinado cliente. Hoje eu vou só no Google, nesse aqui eu vou só no LinkedIn, nesse eu vou só no Facebook, nesse aqui eu tenho que ir em todas. Como é que você faz esse filtro? Então, Ednei, isso acontece bastante por feeling e por um pouco de experiência também. A gente percebe hoje que existem diversos... Percebe não, né? Existem diversos motes de campanha que a gente pode usar, existem diversos nichos de negócio dos nossos clientes. Então, escolher por uma plataforma e outra vai muito do nosso feeling e da nossa experiência. Hoje a gente tem visto, por exemplo, que o Google tem dado ótimos resultados para e-commerce, para vendas diretas, para a solicitação direta de serviços. O Facebook, por outro lado, o Facebook, a plataforma do Facebook, Instagram e o LinkedIn, eles têm dado muito resultado para as pessoas que buscam realizar uma ligação B2B, né? Vender serviço para outras empresas, vender negócio para outras empresas, por causa da segmentação mais panorâmica, eu diria, que essa plataforma oferece, que essas plataformas oferecem. Hoje o Social Ads tem essa capacidade e tem nos trazido um resultado muito mais interessante também. Ô, Perboni, qual é, na sua experiência, no seu trabalho do dia a dia, quais são as maiores dificuldades que você encontra para fazer anúncios online de relevância para o cliente?
a dificuldade está na plataforma, a dificuldade está no cliente em si, a dificuldade está onde? Quais são as maiores dificuldades? Bom, novamente aí você me apresenta um panorama com muitas variáveis, né, Dinei? As dificuldades elas nunca vão ser as mesmas de cliente para cliente. O que hoje tem sido bastante complicado são a questão de aprovação de anúncios, de encontrar o conteúdo que você anuncia, que seja mais relevante, que seja mais engajador, que seja mais clicável em relação ao seu concorrente. Então, a plataforma, ela definitivamente ela, é uma questão técnica. O cliente também, ele deve ser, como eu posso dizer, ele deve ser persuadido, não, mas ele deve ser ensinado sobre as melhores técnicas. E hoje ele não chega a ser tanto um problema quanto o conteúdo em si, quando a criação do conteúdo relevante para quem clica. Ô, Bob, agora falando um pouco com você, tenho certeza que você já deve ter ouvido aí nas suas vendas, ao conversar com o prospect, ao conversar com os clientes, eles falando assim, eu já fiz anúncios online e não deu resultado, nunca deu resultado, não vou fazer. Como é que você conversa ou convence ou prova para esse cliente que anúncios online sim dão resultado, que anúncios online são relevantes para a estratégia dele? Bom, eu já ouvi isso muito, viu, Ednei? E por que parece que tem ouvido menos ao longo do tempo. Acho que as pessoas estão se conscientizando que é um canal super legítimo de divulgar. Mas eu pergunto para elas qual que é, se elas conhecem o AliExpress ou o Wish. E aí, claro que 100% responde que conhece, né? E são empresas que colocam milhões e milhões nessa plataforma, no Facebook principalmente, e conseguem um retorno muito maior. Então a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Eu pergunto para o cliente, não deu certo, mas por que não deu certo? Você atraiu o tráfego? Só que o problema não era no teu site? Para que um anúncio dê certo, não basta que você pague o anúncio. Pagou o boleto do Google, sai vendendo. Não é bem assim. A tua oferta ela precisa despertar o interesse de um grupo de pessoas. Senão, não compra nem se você abrir uma loja do lado do cara. Nem se você der de graça, a pessoa não vai querer. Então, a escolha de público deve ser precisa. Não é um chute, é uma análise de dados. O que pode ajudar muito a fazer essa análise é olhar os relatórios das redes sociais. Isso fala um pouco do público. Tudo bem que não é muito fidedigno, mas pode ser um começo. Eu acho que o melhor jeito de você conhecer mais sobre o seu público é conversar com ele. Fazer pesquisas também. Tem coisas que você acha que teu público faz que não faz. Tem coisas que você acha que o teu público não faz que ele faz. E por aí vai. A mensagem também ela tem que ser muito clara e muito atrativa. Senão não adianta anunciar. Porque você pode gastar um dinheirão, botar uma mensagem, nossa, 2% de desconto só hoje. O que as pessoas vão querer com 2% de desconto? E aí, claro, voltando ao site, né? Se o destino da campanha não for uma experiência impecável para o usuário, não adianta levar tráfego, porque, imagine, você tá rolando a tua timeline, aparece um anúncio, não sei, de um colchonete para você fazer exercícios em casa, que hoje tá bem na moda, né? Tá. Aí você acha o colchonete, aí você vê o colchonete bonito, uma marca que você conhece, que você já viu lá na Decathlon, aí você fala assim, promoção 50% off, né? Clicou no anúncio para comprar, o site é uma porcaria. Ou vai para os travesseiros. Ou vai para um lugar que não é o lugar, sabe? Então, aí, como é que se quer que dê resultado se essa foi a experiência do usuário? Então, não basta isso, é toda uma série de fatores, todos esses passo a passo, escolha de público, plataforma, mensagem, destino, tudo isso tem que estar impecável para dar certo.
E não é todo mundo que pode contar com uma consultoria especializada para fazer isso dar certo, entendeu? Então, por isso que muita gente se frustra e diz que anúncios não dá certo. O Perboni chegou uma pergunta aqui nos nossos comentários, o Molina, Oscar Molina. Hoje vocês utilizam a mesma forma de comunicação para todos os públicos? Eu acho que não, né? Você mais ou menos respondeu, eu acho que não. É personalizado, não é isso? Definitivamente não, Oscar. Hoje a gente tem um mix muito grande de clientes, então a gente usa estratégias específicas para cada um deles. Existem públicos hoje que têm uma preferência muito grande por vendas diretas, então a gente tem uma alocação da verba muito maior para o Google. A gente tende a usar mais canais para abrir mais possibilidades. Mas com a análise dos dados, a gente vê, por exemplo, que um canal dá mais certo que o outro, a gente acaba transmitindo todos os investimentos para um lado, todos os investimentos para o outro, mas o mix é bem grande. Hoje a gente teve clientes até que usaram o Twitter por uma razão ou outra, e isso foi muito interessante. Mas isso não é sempre que acontece, são bem poucos os clientes que optam por essa resolução aí do mix de marketing digital. Ô, Perboni, aproveita e conta para a gente qual é o kit do sucesso do bom desempenho de anúncios online. Tem esse kit? Existe essa receita do bolo? Então, receita não existe, mas eu não poderia ter dito melhor que o Bob, né? Para você ter um anúncio digital, um marketing digital de sucesso, todas as suas instâncias precisam estar muito bem colocadas, precisam estar impecáveis. Você precisa ter uma landing page de sucesso com conteúdo interessante, engajador, relevante. Você precisa ter uma persona bem definida, você precisa ter todos os settings de público, uma verba interessante para trabalhar e a definição de espaço, porque tem muita gente hoje, e isso é engraçado, que acha que tem um produto que pode atingir o Brasil inteiro, mas muitas vezes você não tem nem a capacidade de atender todo esse local, entendeu? Então você tem que concentrar os seus esforços, tem que saber quem quer comprar o seu produto e desenhar uma campanha específica para esse pessoal. Ô, Bob, falando um pouquinho, entrando um pouquinho nesse assunto, tem a questão da verba, né? Talvez as pessoas que estejam, alguém que esteja nos acompanhando, nos ouvindo, não saiba, mas basicamente, bem entre aspas, você pode investir quanto quiser em redes sociais, desde R$15, R$20, e a partir disso é que tem o desempenho, a resposta sobre aquele anúncio. Essa entrega para o cliente já é feita na hora da venda? É antes? É depois? Porque tem a questão do leilão. Talvez o Perboni possa nos ajudar um pouco mais com a questão do leilão. Mas como é que você faz essa entrega de prognóstico de entrega de resultado? Bom, a primeira parte de uma boa campanha de marketing digital é você entender direito o que o cliente está vendendo, aonde ele vai vender, qual a mensagem que ele vai passar, e a partir daí você consegue, por exemplo, gerar algumas palavras-chave. Essas palavras-chave a gente usa alguma ferramenta que vai fazer o quê? Vai mensurar qual que é o volume de busca por essas palavras-chave. Esse volume de busca pode determinar, inclusive, uma verba mínima para que haja viabilidade da campanha. Não adianta você colocar lá, eu vou colocar R$100 por mês no Google. Aí você vai atrair um público que vai... 100 pessoas que vão ver teu anúncio e 20 que vão clicar. É igual nada, sabe? Então, muitas vezes não vale a pena você colocar pouquíssimo dinheiro, porque para você colocar uma campanha no ar, você tem que desenvolver o teu anúncio. Muitas vezes tem que usar um designer, um web designer... e para fazer isso valer a pena, você tem que garantir que um número importante de pessoas vá visualizar isso. Aí a questão do leilão também é algo importante. Não, até o Perboni pode explicar melhor. Mas tem palavras-chave que são muito concorridas, principalmente de serviços emergenciais. Se não me engano, limpa fóssil, desentupidor de pia, tem um custo por clique bem alto, né, Perboni? Sim, sim. Tanto no clique pago quanto no SEO, esse exemplo do limpador de fossa é um dos mais famosos, porque a página, a SERP mais concorrida que tem. A gente tem dois tipos de leilões hoje, que é o leilão de palavra-chave. A gente tem o leilão de palavra-chave e a gente tem o leilão de entrega, de 1000 entregas, né? Que é o leilão que as mídias sociais costumam usar. Ela entrega, por exemplo, 1000,
displays, ela mostra o teu anúncio 1000 vezes e te cobra por isso. Se o teu anúncio, se o seu conteúdo tiver numa categoria, você não seleciona essa categoria, a mídia, o Facebook, o Instagram, a plataforma, eles determinam a categoria onde o seu anúncio está inserido, e daí você acaba pagando por essa relevância, entendeu? E no caso do Google, você paga pela concorrência da palavra-chave. Hoje a gente tem uma palavra-chave que às vezes parece básica, parece simples, mas a palavra-chave de pizzaria, a palavra-chave de comida, especificamente, as palavras-chave do ramo da alimentação aí são muito concorridas. Então, palavras-chave, por exemplo, de imobiliária, são palavras-chave muito concorridas, onde uma verba pequena não só vai te dar um resultado baixo, mas como ela vai acabar potencialmente não levando ninguém interessante para sua, em termos de proporção, ela vai acabar não levando ninguém interessante para sua landing page. O Bob, nós temos mais uma pergunta aqui que chegou, e é do Oscar também. Ele está perguntando o seguinte: antigamente nos veículos de comunicação existiam as chamadas expectativas de retorno. Hoje, na mídia digital, existe como fazer essa mensuração? E aí eu aproveito e emendo para você perguntando o seguinte: o mercado já entendeu que a mensuração dos anúncios online são mais precisas do que as dos meios tradicionais, ou ainda há algum tipo de desconfiança? Pelo que eu tenho conversado com clientes, a maioria já entendeu que... Eu dou o exemplo da revista, né? Você anuncia numa revista, você sabe qual que é a tiragem da revista, mas você não sabe quantas pessoas vão ler o seu anúncio. Então, isso está muito claro. A mesma coisa outdoor. Você sabe mais ou menos qual que é o fluxo de tráfego que uma rua tem, mas você não sabe quantas pessoas viraram o olho, olharam o seu outdoor. Já isso nas mídias digitais é muito fácil de você medir. Então, as pessoas já entenderam que essa mensuração é muito mais precisa nos meios digitais. Bom, você está ouvindo o Cacói com Comunicações, Agência Comunicação e Marketing. A gente já falou no começo do programa que estamos em home office. Você está ouvindo aí a participação especial do Pietro, é isso, Bob? Aí no fundo, a participação especial do Pietro aí. Daqui a pouquinho ele também vem dar dicas aí de como as crianças devem se divertir nessa quarentena toda. Pintando as paredes. Exatamente, também, pode ser uma. No rastro do que você falou, eu lembro, por exemplo, a estratégia, também no rastro do que o Perboni falou sobre definição de persona, leilão e etc. O Snapchat, quem acompanha a história, ele foi desenvolvido para ser um aplicativo de uso de adultos, principalmente para mandar nudes. Essa foi a expectativa inicial do Snapchat. Quando ele foi lançado, o público dele virou o quê? O público dele virou adolescentes querendo passar recado, principalmente dentro da sala de aula, ali para o professor não ver e para o recado sumir, não deixar nenhum tipo de prova. Perboni, acontece isso também com anúncio online? Quer dizer, você define lá uma persona, define um público, vai ver, de repente, o resultado que está chegando. São pessoas, apesar da persona estar certinha, apesar de estar seguindo as diretrizes, não está convertendo, e de repente você tem que fazer ali algumas alterações a fim de converter, mesmo não sendo aquela persona inicialmente definida pelo cliente? Então, voltando até na tua pergunta anterior, Ednei, isso vai bastante em relação ao relatório, né? Vai bastante de encontro à questão do relatório. Hoje, o maior ponto de venda, eu acho, do anúncio digital é exatamente essa mensuração precisa e essa possibilidade de fazer alterações pontuais. Você pode parar um anúncio a qualquer momento, você pode mudar o conteúdo dele, você pode redesenhar a tua estratégia do zero, se algo não funcionar. Você tem projeções muito mais precisas, baseadas em anúncios anteriores, você tem números exatos. Então, se algo não estiver do seu agrado, se você acha que você pode melhorar alguma coisa, tem sempre a oportunidade de você melhorar o anúncio, melhorar o targeting, melhorar, adicionar, tirar a verba. A gente tem uma possibilidade de controle muito maior. Comparando, eu sei que é favoritismo meu, mas comparar um anúncio offline ao anúncio online é comparar um calhambeque com um avião caça, né? É muito isso. Não, mas faz todo sentido, até porque você tem algo que os tempos atuais pedem, que é velocidade. Né? Você consegue agir muito rapidamente, muito velozmente, mudando alguma coisa, mudando algum anúncio.
e não é um, não são dois exemplos do passado de anúncios que deram muito errado nos meios tradicionais, tanto TV, quanto jornal, quanto revista, enfim, rádio, e que as marcas tiveram que mudar rapidamente, só que o mudar rapidamente para meios tradicionais é 2, 3 dias. Quando foi impresso, acabou, ficou para a posteridade. E isso você não tem no meio digital, né, Pergone? Não, nem um pouco. O interessante é que, às vezes, a gente recebe feedback dentro do anúncio do próprio cliente mesmo. Não existe perfeição no mundo, às vezes a gente erra. E muitas vezes, por uma seleção de targeting mal calculada ou alguma coisa, a gente recebe comentário dentro do anúncio ou alguma coisa assim, de pessoas propriamente, às vezes até do ramo da publicidade, se envolvendo na publicação, dizendo, olha, esse anúncio está chegando para mim, não era estar chegando, eu não sou interessado nisso. E a gente vai lá e resolve, entendeu? Porque a remoção desse conteúdo, a mudança disso é muito mais cirúrgica do que os meios tradicionais de publicidade. Nessa esteira, Bob Vendramin, mídia online ou mídia tradicional? Olha, se as duas conversarem bem entre elas, é o melhor dos cenários, na verdade. Porque assim, imagine que você tem um spot de rádio, por exemplo, que é... De quanto que é o spot, Dineia? É 15 segundos? 15 segundos, 30 segundos, tem até de 1 minuto, mas basicamente é 30 segundos o padrão. Você comprou um de 15 segundos, aí você tem uma mensagem grande para passar. Qual que é a melhor maneira de você aprofundar essa mensagem? Você faz uma chamada para entrar no teu site, nas tuas redes sociais. Então, esse é um exemplo de algo que pode funcionar junto. E aí a mesma coisa do digital também para a mídia tradicional. Dá para funcionar muito bem. Claro, você tem que levar em conta o veículo que você está trabalhando. Então, por exemplo, o pessoal está muito na moda agora QR Code, né? Que adianta receber um QR Code? A gente usa desde 2010, né? Aqui na Cacói, nós usamos desde 2010. Exatamente. Você vê lá, eu vi esses dias um anúncio do PagSeguro. Pague pelo QR Code. Eu imagino, meu Deus, como é básico isso, né? Um link para um código para um link. É uma coisa que uma tecnologia super de 10 anos atrás. E agora, só dando um exemplo, um pouquinho fora da anúncio online, para a gente falar um pouco do QR Code, o governo do estado do Paraná lançou o Boa Comida, cartão Boa Comida, algo assim. Como é que vai funcionar o cartão Boa Comida? Ele vai mandar um QR Code para o celular do usuário e aí o mercado vai ler. Então, quer dizer, não tem nada, não existe. O usuário vai lá mostrar um QR Code, o mercado vai fazer a leitura dele para evitar falsificações, etc. Mas, enfim, foi só um exemplo para fugir um pouquinho. Moeda. Exatamente. E a gente está vendo muito QR Code na mídia tradicional, né? As televisões chamando para podcast, chamando para continuar vendo reportagem inteira, gráficos, etc. Agora, o que adianta você, Dinei, receber, por exemplo, um QR Code no teu WhatsApp? Como é que você vai ler esse QR Code se você tem que apontar a câmera para dentro do teu WhatsApp? Então, e tem muita gente que manda anúncios de WhatsApp com QR Code. Então, é só pensar um pouquinho, né? Acho que isso vem bastante com o ajuste do conteúdo que você está fazendo, direcionado para a mídia, não só para o teu público, mas também para a tua mídia, né? Ela tem que fazer, tudo isso tem que fazer sentido. Não adianta você falar com a pessoa certa do jeito errado. Bom, gente, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Perboni, uma última pergunta: qual é os seus conselhos? Se a pessoa está entrando agora nesse mundo online, querendo fazer anúncios, querendo investir em Google, em redes sociais, qual é o seu conselho para as marcas e para as empresas que estão entrando agora para esse mundo? Então, para as marcas e para as empresas que estão aí no mercado procurando uma agência, eu acho que tudo se baseia em histórico. Olhar o histórico de sucesso, o histórico das outras campanhas, ver o quanto as pessoas dentro da agência sabem do que elas estão falando, se elas podem mostrar realmente o sucesso que elas demonstram. Hoje a gente tem muitas pessoas aí que acham que anúncio digital é uma coisa mecânica, onde você realmente só coloca dinheiro e cria um pequeno conteúdo, e a coisa não funciona dessa forma. Anúncios digitais são um nicho de especialidade, exigem conhecimento, exigem atualização constante,
e procurar uma agência que realmente entregue o que promete é primordial. Bob Vendramin, você tem alguma adenda a fazer a esse comentário do Perboni? Acho que foi muito bem colocado. É interessante você pensar em casos de Covid-19, em tempos de Covid-19, como a gente vai ter que passar a se reinventar, né? Então, hoje, se você tinha um estabelecimento que operava de uma maneira, você está tendo que passar por uma transformação digital forçada. A gente que é do meio, né, Ednei e Perboni, já estamos acostumados com esse mundo, mas as pessoas estão descobrindo agora. A mensagem que eu deixo para as pessoas, então, é a seguinte: procurem aceitar o que está acontecendo e tentar entender um pouco mais desse mundo, que quem sair dessa quarentena entendendo mais de marketing digital, vai poder transformar o seu negócio, aproveitar oportunidades e fazer da sua empresa um sucesso maior do que ela tinha o potencial de ser antes dessa crise. Até porque, ainda no que o Perboni falou sobre ter experiência, etc., nesse momento de crise que nós vivemos, os maus profissionais estão vendo os seus esqueletos expostos, né? Tudo aquilo que eles faziam errado, todo o direcionamento errado. Uma empresa atende em Curitiba, estava anunciando para Porto Alegre, para Colombo, e etc. Tudo isso está sendo exposto, então é importante ficar de olho. Obrigado, Bob, obrigado, Perboni, pela presença de vocês, pelo seu carinho, pelas notícias, pelas informações. Daqui 15 dias nós voltamos com outro Cacói com agências, comunicação e marketing, mais um tema relevante. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau.